A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui juntamente com todos vocês para estar dando também a minha contribuição para esse grande projeto do Departamento de Música Nacional. Quero dar honra ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade que Ele me concede. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Célio e também dos demais ministros que compõem a diretoria nacional de música. Eu estou com uma missão aqui de compartilhar com vocês sobre o tema A quem pertence a glória. Então eu quero aqui nesta oportunidade trazer uma ministração ao seu coração e que você possa ser tocado, que você possa receber de Deus na sua vida através desta ministração. Eu me chamo Hugo Leonardo, eu sou líder distrital de música aqui no Rio de Janeiro. Fazemos parte de um grupo especial, de um grupo muito maravilhoso de música em nosso distrito. Temos talentos muito grandes, temos grandes cantores, grandes instrumentistas, grandes homens e grandes mulheres de Deus que têm nos ajudado aqui a desenvolver o trabalho de música, de louvor e de adoração no Rio de Janeiro. E também neste momento eu gostaria de dar honra a todos estes irmãos, amigos e grandes adoradores que estão aqui comigo no Rio de Janeiro também, se unindo a vocês, se unindo a todos aqueles que fazem parte dos seus departamentos em seus estados e têm aí colaborado na adoração no seu distrito, na sua igreja local. Então quero dar honra aí aos meus instrumentistas, aos cantores, ao Departamento de Música do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho podemos dizer, uma carreira aí no Ministério de Adoração na igreja, desde os meus 10 anos, onde eu comecei a tocar o primeiro instrumento na casa de Deus, onde Deus foi me levando, me conduzindo, despertando em mim o interesse de fato para aprender um instrumento na casa de Deus. Foi ali com os 10 anos, aprendendo a tocar o violão, ajudando na minha igreja local, e a partir dali Deus foi enchendo o meu coração de entusiasmo, de alegria e de expectativa sobre música, sobre louvor, sobre adoração na igreja. E isto me fez, durante muitos e muitos anos, me tornar um aprendiz, me tornar alguém que é apaixonado pelo louvor, pela música, pela adoração na casa de Deus. E isso tem feito parte da minha vida, tem caminhado lado a lado comigo também em meu ministério, pastoreando a igreja, estando ao lado de muitos homens e mulheres de Deus que desenvolvem esse talento que receberam para servir a igreja. Então, eu faço parte deste departamento com muita alegria, com meu coração bastante feliz de saber o quanto Deus Ele fez na minha vida através da música, e eu sei também da importância que a música tem para muitos e muitos jovens que estão começando, que estão iniciando a sua carreira, a sua trajetória na casa de Deus e se colocam ali atrás do instrumento ou no canto para desenvolver os seus talentos na casa de Deus. Então isto é uma coisa maravilhosa, isto é um mover de Deus tão especial na vida de um jovem quando ele chega na casa de Deus. Isto aconteceu comigo, Isto aconteceu na minha vida. Isto fez uma diferença muito grande no meu ministério quando a música ela invadiu, quando o louvor e a adoração chegaram na minha vida. Isto com certeza me trouxeram benefícios
grandiosos, né? E hoje eu posso compartilhar com você aquilo que Deus tem realizado comigo através de alguns anos já ministrando louvores, adoração, participando aí junto com o distrito de música, aquilo que Deus trouxe através de um instrumento, de um violão, a excelência de estar me dedicando a construir, juntamente com a igreja, um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, para que possamos entregar perfeitamente isto ao Senhor. Então, eu tenho um tema que foi proposto, como eu disse aqui para vocês, a quem pertence a glória. E eu gostaria de estar lendo um texto para a nossa meditação sobre este tema, livro de Salmos, número 29, versículo de número 2. Gostaria que você lesse esse texto comigo e você pudesse meditar. Salmos de número 29, versículo de número 2, está escrito assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Eu quero orar com você e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele possa falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu estou diante de Ti e te peço que nesta hora haja, Senhor Jesus, em nossos corações uma perfeita sintonia do Teu falar e do nosso ouvir. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando nós falamos de adoração, podemos aqui fazer algumas considerações para você sobre o cenário de adoração ou como está o cenário de adoração na igreja atual hoje como um todo. Nós vivemos um tempo onde se tem uma enorme quantidade de louvores sendo escritos, sendo entoados, sendo tocados, sendo cantados. A cada dia em nosso meio surgem grupos, corais, bandas, duplas, pessoas que investem em sua carreira solo na adoração, e estamos vendo cada vez mais em nosso meio novidades e muito mais sofisticadas do que alguns anos atrás, quando nos referimos ao assunto chamado adoração. Ainda neste tempo, com o surgimento de todas estas canções, de todas estas músicas, de todos esses louvores, todas estas fontes que têm sido colocadas diante de nós, diante de nossos corais, de nossas bandas, de nossas canções cantadas na igreja, diante de todo esse cenário, nós temos também pessoas que veem este ambiente, esse cenário propício. Pessoas que se convertem a Cristo e vêm com um objetivo muito claro, um objetivo bem definido. Essas pessoas, elas encontram este ambiente do qual eu estou falando aqui para você, e elas buscam, através desse ambiente, também fazer sucesso com músicas voltadas para Deus e para a adoração a Deus. Então, aqui surgem algumas dúvidas, e aqui surgem algumas dúvidas em meu coração. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Quando é que nós vamos estar adorando a Deus de fato, em espírito e em verdade? Será que quando
estes grupos, estas bandas, esses louvores, essas melodias estão sendo entoadas, o Senhor nosso Deus, o Pai que está nos céus, Ele está procurando na terra e Ele tem encontrado verdadeiros adoradores em nós. A quem de fato nós temos adorado? A quem de fato pertence a glória? Este é o tema que estamos abordando nesta palestra, nesta ministração. A quem pertence de fato a glória? É verdade que a adoração ela tem ou deveria ter um destino. A adoração ela tem ou deveria ter um propósito, revelar a essência de um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que esse Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ora, se esse Deus habita no meio dos louvores do seu povo, que Deus é este que nós estamos adorando? A quem nós temos dado glória? Infelizmente, irmãos, ao trazer esta reflexão, a grande verdade é que a adoração ela tem perdido o seu valor. Ela tem perdido o seu valor, infelizmente, para a performance, para a técnica, para a secularização, para a fama, para o dinheiro, muito na contramão daquilo que a própria palavra define como adoração. Nós estamos vendo um cenário hoje sendo deslocado, sendo inclinado para o homem, para o eu, para as pessoas, para aqueles que entram nos cultos. E quando eu digo isto para você, é que a essência da adoração, a essência do louvor, a essência de um cântico, ela deveria ser para tocar o trono, a graça de Deus, o trono da graça de Deus. Quando entoássemos louvores, o intuito era simplesmente, ou deveria ser simplesmente, darmos glórias ao Senhor. Mas como disse para você, uma infinidade de coisas tem surgido, uma infinidade de coisas e de novidades tem surgido no meio da adoração, e nos parece que os louvores, a glória que deveria ser dada a Deus, os louvores que deveriam ser cantados a Deus, as canções que deveriam ser pensadas e cantadas para Deus, elas muitas das vezes nos últimos dias, elas têm vindo mais para tocar o coração daqueles que entram. Muitas das vezes nós percebemos líderes de louvores, instrumentistas, cantores e músicos preocupados com o que o povo vai gostar, com o que o povo vai receber, com o que o povo vai cantar junto, muito mais do que aquilo que Deus irá receber. Muitas das vezes, como disse, a performance, muitas das vezes aquilo que o homem constrói como técnica, isto fica muito mais comum para aqueles que estão ali no templo do que aquele que merece receber o louvor dentro do templo. A minha preocupação, ela está aqui em conformidade com a Bíblia. A minha preocupação ao ministrar a palavra para você é estar realmente entendendo que quando nós cantamos, nós não estamos entrando no altar do Senhor para agradar aqueles que são os ouvintes, quer sejam eles acostumados a nos ouvir, quer sejam eles aqueles que gostam de nos ouvir, quer sejam eles curiosos por ouvir, aqueles que entendem muito do ouvir, mas que ao estarmos entregando a adoração e o louvor, a glória
realmente seja entregue totalmente àquele que merece a honra e a glória. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 7, diz que nós somos chamados pelo seu nome. Nós somos criados para a glória do Senhor. Então isto significa que dentro de nós existe um DNA de adorador. Dentro de nós existe uma essência que deveria nos levar ao caminho da responsabilidade, do compromisso, da reverência, do temor a Deus continuamente. Existem dentro de nós valores que o próprio Deus colocou dentro de nós, que são valores inegociáveis e que nada neste mundo poderia deixar com que nós ficássemos distantes de entregar ao Senhor uma perfeita adoração a um Deus que requer uma perfeita adoração. Dar ao Senhor, entregar ao Senhor a glória que lhe é devida. Nós somos adoradores. E o adorador, ele deve ser aquele que reverencia, aquele que venera, aquele que ama extremamente o seu Deus, a ponto de estar dedicando a sua vida inteiramente a Deus. Dentro do altar, fora do altar, quando ele entra no templo, quando ele sai do templo, quando ele escolhe o louvor, quando ele canta o louvor, quando ele adora a Deus, a glória, ela deveria ser somente para Deus. Esta glória que só pertence a Deus, e esta glória que ele não divide com ninguém, é sobre esta glória que nesta oportunidade estou ministrando para você. É sobre esta glória que ele não divide com ninguém, que é extremamente a ele, por ele e para ele, que os nossos corações como adoradores deveríamos estar todos os dias do nosso viver sobre esta terra. Diz a Bíblia que somente a ele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele é o dono e o detentor de toda a glória. Sendo assim, a nossa vida, o nosso altar, a nossa vida com Deus deve ser de tal maneira que todas as vezes que ele estiver olhando para esta terra, ele possa encontrar um verdadeiro adorador. Que ele possa encontrar, sim, adoradores que queiram entregar a glória devida ao seu nome. Que as nossas técnicas, que as nossas condições vocais, intelectuais, que as nossas condições de instrumentalidade, elas não sobressaiam, que elas não possam ser maiores do que a glória que Deus merece receber. A quem pertence a glória? De fato, a quem pertence a glória? Esta é a reflexão que estamos fazendo aqui nesta oportunidade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então devemos buscar na palavra de Deus respostas para a nossa adoração. E se este é o momento de nós fazermos uma reflexão, se este é o momento de nós refletirmos, departamento de música nacional, local, distrital, se é este tempo onde nós temos parado para fazer algumas reflexões dentro deste seminário, onde a música ela tem alcançado inúmeras dimensões,
a glória do Senhor, ela precisa estar no seu lugar. A glória do Senhor, ela precisa estar no lugar que é devido. Porque a glória, ela pertence somente ao Senhor. Existem momentos onde, na palavra de Deus, a glória do Senhor, ela se estabelece no meio do seu povo. Existem momentos de adoração tão intensa na palavra de Deus, onde a glória do Senhor, ela se manifestou de uma maneira tão real, ela se manifestou de uma maneira tão sublime, que ela se torna exemplo para cada um de nós adoradores daquilo que nós precisamos tratar e viver a despeito da glória de Deus. A Bíblia diz, e a Bíblia narra em alguns momentos, que a glória de Deus, ela se manifestou. Quando nós oramos para o templo de Salomão, depois que Salomão ele orou ao Senhor, e depois que homens e mulheres estavam cantando em uma só voz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que a glória do Senhor, ela naquele momento, ela encheu aquela casa. De modo que aqueles homens que estavam ali, eles não conseguiam estar de pé. Tamanha era a glória que estava pairando sobre aquela casa. Homens que não estavam preocupados com a sua entonação vocal. Homens que não estavam preocupados simplesmente com a qualidade do som que saía. Eles estavam, naquele dia, preocupados em entregar algo tão puro e perfeito ao Senhor, que naquele dia, a glória do Senhor, ela encheu aquele lugar. Homens não conseguiram ficar de pé. Pessoas não conseguiam se colocar de pé. Tamanha era a glória que habitava naquele lugar. A glória que pertencia a Deus. A glória que era de Deus. A glória que é de Deus. Quando você e eu entregamos a quem pertence, entregamos a quem é devidamente, segundo a palavra de Deus, o seu lugar estabelecido, sempre estará o nome do Senhor, ali estará a sua glória. O templo de Salomão, ele é um símbolo da manifestação da glória de Deus na vida de homens e de mulheres. Quando diz a Bíblia que homens estavam preocupados, pois este templo agora fora destruído, lá no livro de Ageu. Agora o templo não era mais o mesmo templo suntuoso, um templo glorioso como fora de Salomão. Mas agora, depois de cativeiros, agora depois de muros destruídos, agora depois de utensílios serem roubados, o templo ele está sendo estabelecido. E sabe, uma das preocupações do nosso Deus era dizer para aquele povo, era mostrar para aquele povo que o maior interesse deles era estarem entregando ao Senhor aquilo que ele merecia, aquilo que lhe era devido. De tal maneira, a palavra de Deus veio àquele povo, àquela geração, que quando o Senhor Deus olhava para aquele povo e a preocupação daquele povo em não ver mais o ouro, não ver mais a prata, o próprio Deus dizer para eles, minha é a prata, meu é o ouro.
minha também é a glória. E o texto diz que o próprio Deus estava declarando ali sobre aquela geração que a glória desta última casa, ela será maior do que a primeira. Glória de quem? A glória de Deus. O que Deus estava trazendo à reflexão de Zorobabel, de Ageu, de homens que ali estavam responsáveis pela reconstrução do templo, homens que estavam reconstruindo o templo como Neemias, os muros, estavam ali agora a ver e a perceber que naquele lugar não era ouro, não era prata. Agora, na questão, não era o tamanho do templo, não era se ele era menor ou maior que o outro. O que mais chamaria a atenção naquele lugar seria a glória de Deus estabelecida. A glória de Deus é tão especial que ela não deveria ser tocada pelo homem. O homem jamais deveria buscar glória para si mesmo. O homem jamais deveria se gloriar daquilo que ele faz. O homem jamais deveria se gloriar daquilo que ele entrega para Deus. Porque se ele entrega, porque se ele oferece, é porque Deus merece receber. Porque a glória pertence a Ele. Nesta oportunidade que eu tenho de ministrar esta palavra para você, nunca troque, nunca faça barganha com aquilo que pertence ao Senhor. Se ao Senhor pertence a glória, dê glórias ao Senhor. Entregue a Ele todo o seu louvor e toda a sua adoração. Diga como foi aquele homem chamado João Batista, que eu diminua, mas que o Senhor cresça na minha vida. Que a glória, ela seja sempre para Deus. Que seja a Ele realmente devida a honra, a glória ao seu nome. Como nós lemos no livro de Salmos, de número 29, versículo de número 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Que esse seja o nosso desejo. Que este seja o propósito do nosso coração. Eu termino aqui e digo para vocês: o propósito da adoração sempre foi, sempre será, glorificar a Deus. O propósito da adoração sempre foi e sempre será glorificar ao Senhor nosso Deus. Todas as manifestações de adoração, elas têm por centro o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, toda adoração, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O resultado da adoração é a edificação da igreja do Deus vivo. Hoje, a nossa oportunidade, hoje, a nossa igreja, os nossos cantores, os nossos adoradores, os nossos instrumentistas, eles estão com uma responsabilidade tremenda. Hoje, a nossa ação, atitude de cantar e de louvar deve ser sempre para a glória do nome do Senhor. Que cada dia você entregue esta perfeita adoração. Que cada dia você entregue a Ele o seu perfeito louvor. Porque como está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo de número 23 e 24, o Pai procura pelos verdadeiros adoradores.
Ele está procurando uma verdadeira adoração aqui. E que nesses dias, e que em cada momento em que nós estivermos louvando e adorando o Senhor, Ele receba a glória que lhe é devida. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que eu tenho de compartilhar esta palavra com você. E espero que em cada dia, que em cada momento do seu viver, você entregue todos os dias a glória a quem pertence a glória, o louvor a quem merece o louvor, a adoração a quem merece a adoração. Somente para Ele, por Ele são todas as coisas. Que neste dia, que neste momento, que você estiver ouvindo esta palavra, o Espírito Santo, Ele te impulsione, te inspire e te encha todos os dias de ousadia, de intrepidez, para que você possa continuar entregando ao Senhor a glória que lhe é devida. Deus abençoe a todos os líderes de música em nosso Brasil. Deus abençoe a todos os cantores, a todos os adoradores, a todos os instrumentistas do nosso Brasil. Que cada vez mais estejamos empenhados em atrairmos e entregarmos o verdadeiro louvor e adoração àquele que é digno, àquele a quem pertence a verdadeira adoração daquele que adora em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.